Então, caros alunos, chegamos à nossa quarta videoaula. Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre diedro. Nesta videoaula, vamos discorrer sobre comparação entre o primeiro e o terceiro diedros, as perspectivas isométricas, perspectiva isométrica de superfície inclinada, perspectiva de superfície curvas e perspectiva cavaleira. Quando a vista frontal, tanto no primeiro como no terceiro diedro, deve-se escolher como frente o lado que melhor representar a forma da peça, respeitando sua posição de trabalho ou de equilíbrio. Quanto às posições relativas às vistas, no primeiro diedro, a vista superior fica embaixo, a vista inferior fica em cima, a vista lateral direita fica à esquerda e a vista lateral esquerda fica à direita. Já no terceiro diedro, a vista superior fica em cima, a vista inferior fica embaixo. A vista lateral direita fica à direita, a vista lateral esquerda fica à esquerda. No primeiro diedro, olha-se a peça por um lado e desenha-se o que está vendo do outro lado. No terceiro diedro, o que se está vendo é desenhado no próprio lado de onde se está olhando a peça. Respeitando a posição de equilíbrio ou a posição de trabalho da peça, toma-se como frente um lado que define a forma da peça e que também resulta em um conjunto de vistas, com o menor número possível de arestas ocultas. Para utilizar o conjunto de vistas preferenciais e, ao mesmo tempo, minimizar as linhas tracejadas, é necessário modificar os lados tomados como frente. Para facilitar a interpretação do desenho, é recomendado que se faça a indicação do diedro utilizado na representação. A indicação pode ser feita utilizando os símbolos. Para utilizar as vistas preferenciais e minimizar o aparecimento de linhas tracejadas, é preciso escolher para cada diedro o lado da peça, que será tomada como frente. A dificuldade de visualização da forma espacial pode-se amenizar por uma elaboração do esboço em perspectiva da peça, ou seja, pelas perspectivas que são elas: perspectivas cônicas, perspectivas cavaleiras, perspectivas isométricas, ou as mais usadas são isométricas, ortogonal, cavaleira, oblíqua. Qualquer que seja a forma da peça a ser desenhada ou a forma de projeção, para se elaborar um esboço em perspectiva, é necessário desenhar primeiramente o paralelepípedo de referência. Na representação em perspectiva isométrica, as dimensões marcadas sobre o eixo isométrico devem corresponder a 0,82 por dimensão real. Para não resultar uma imagem um tanto alongada, porém, em termos práticos, usa-se o termo perspectiva isométrica, sem que, na maioria das vezes, aplica-se a redução acima mencionada. O paralelepípedo deve começar pelos três eixos isométricos. Neste slide, vê-se que um dos eixos isométricos é traçado verticalmente e os outros dois fazem um ângulo de 30 graus, com uma linha horizontal. Um dos procedimentos para leitura do desenho através do esboço em perspectiva é semelhante à modelagem, a partir de um bloco com cortes sucessivos. Comparando os sentidos de observação marcados nas faces do paralelepípedo com as respectivas projeções ortogonais, vai-se esboçando em perspectivas os detalhes definidos em cada vista do desenho.
Em uma perspectiva isométrica, as arestas desenhadas não paralelas aos eixos isométricos e são representadas fora de suas verdadeiras grandezas, o processo para o traçado das linhas não isométricas consiste em construir-se primeiramente o quadrilátero, envolvendo marcar-se os pontos extremos das linhas não isométricas e uni-los posteriormente. Como consequência, deduz-se que, em perspectiva isométrica, os ângulos também não são representados em suas verdadeiras grandezas, recorrendo-se para o seu traçado o processo semelhante ao das linhas não isométricas. Perceba no desenho anterior que os ângulos de 90 graus assinalados aparecem em perspectivas isométricas, ora com 60 graus, ora com 120 graus, dependendo do seu posicionamento. A representação de uma circunferência em perspectiva isométrica é feita pelo traçado aproximado da elipse isométrica de 4 centros. Recairá no traçado parcial perspectivas isométricas de circunferência. Veja o exemplo no slide. Industrialmente, a perspectiva isométrica tem sua maior aplicação nos desenhos de tubulações industriais. Em isométricos de instalações em perspectivas explodidas, em catálogos técnicos e ainda em algumas vezes como forma complementar para melhor esclarecer alguns detalhes. A cavaleira é um tipo de projeção cilíndrica, oblíqua. Isso significa que os projetantes têm um ângulo diferente de 90 graus. E a posição característica ortoedro de referência é tal que sua face frontal do sempre ficará paralela ao plano de projeção e, consequentemente, sua face frontal terá suas medidas reais. Podemos perceber alguns aspectos particulares desse tipo de perspectiva. O primeiro deles é a manutenção da ortogonalidade entre os eixos X e Z. No espaço, todos os eixos fazem 90 graus entre si. No entanto, na representação em cavaleira, só enxergamos 90 graus. De fato, entre os eixos X e Z, essa característica confere à perspectiva cavaleira uma característica importante, que é o fato dos ângulos e medidas contidas na face frontal e posterior do ortoedro, de referência manter suas grandezas, isto é, as medidas do desenho são iguais às medidas do objeto real. É por essa razão que se diz que, na cavaleira, as faces paralelas ao plano de projeção estão em verdadeira grandeza. Já as outras faces sofrem algum tipo de deformação, fato que será estudado com mais detalhes adiante. Dessa maneira, quando se desenhar uma perspectiva cavaleira, os eixos X e Z sempre têm 90 graus entre si, ou seja, eles ficam fixos nesta posição. Já o eixo Y não tem uma posição fixa. O eixo Y, as perspectivas sempre mostram 3 faces. No caso da perspectiva cilíndrica cavaleira, a face frontal que fica paralela ao plano de projeção sempre é mostrada. Esta é, em geral, a principal face da peça. Quem está desenhando escolhe quais outras 2 faces deseja representar. Usualmente, são mostradas as 3 faces que contêm mais detalhes ou as 3 que melhor definem o objeto. Sendo assim, podemos ter as seguintes combinações: frontal, lateral direita e superior, frontal, lateral esquerda e superior, frontal, lateral direita e inferior, e a frontal, lateral esquerda e inferior.
A representação de um ou outro conjunto de faces acima listados depende da direção escolhida para projetar o eixo de coordenado y. Assim, caso a direção escolhida para o eixo y seja como a que está no slide. As faces mostradas são a frontal, a lateral, a esquerda e a superior. Já se a direção de y for como ao slide, as faces mostradas são frontal, lateral direita e inferior. O slide traz a síntese das 4 possíveis direções que o eixo Y pode assumir e as faces que são mostradas em cada caso. Quando a direção escolhida para a projeção do eixo Y é a que está no primeiro quadrante, são mostradas as faces frontal, lateral esquerda e inferior. No segundo quadrante, são as faces frontal, lateral direita e inferior. No terceiro, as faces frontal, lateral direita e superior. E, finalmente, no quarto quadrante, as faces mostradas são frontal, lateral esquerda e superior. Para que uma perspectiva cilíndrica cavaleira possa ser elaborada, 2 parâmetros precisam ser previamente definidos. A direção da cavaleira alfa é o fator de deformação, que é a constante K. Na representação em cavaleira, podemos perceber que as arestas referentes à largura e à altura são paralelas ao plano de projeção. E quando projetados, aparecem nesse plano exatamente com a mesma medida que possuem no real. Isso significa que na perspectiva cavaleira, elas estão em verdadeira grandeza. No entanto, as arestas referentes à profundidade que no espaço estão perpendiculares ao plano de projeção, quando projetadas, aparecem de maneira deformada. Essa deformação vai depender da direção tomada pelas retas projetantes. O ângulo alfa pode ser definido como sendo um ângulo formado pela horizontal da projeção e pela projeção da profundidade do objeto. Não existe uma medida definida para alfa, ou seja, uma perspectiva cavaleira. Pode ser desenhada com alfa medindo qualquer ângulo, entre 0 e 90 graus. No entanto, a medida de alfa vai influir na porção vista das faces. Na prática, os ângulos existem nos esquadros 30, 45 e 60 graus. Acabam sendo, pela praticidade, os ângulos mais utilizados na elaboração de perspectiva cavaleira. Mas nada impede que as outras medidas sejam adotadas. Veja, nas 3 figuras abaixo, à frente, uma comparação mostrada a que acontece quando variamos os valores de alfa. O que podemos concluir, após observar o slide, é que mesmo que estejam sendo mostradas as mesmas faces, frontal, lateral, direita e superior, quando o ângulo alfa varia, porções diferentes das faces frontais e laterais direita são mostradas. No entanto, o mesmo não ocorre com a face frontal. Ela aparece da mesma forma nas 3 figuras. Isso acontece porque ela está paralela ao plano de projeção e, consequentemente, em verdadeira grandeza. Dessa forma, suas medidas lineares e angulares são resguardadas, mesmo depois da sua projeção. Na figura alfa, medindo 30 graus, é a face lateral direita. Aparece com bem mais destaque do que a face superior. Já na figura onde alfa mede 45 graus, ambas as faces aparecem com mesmo destaque. Finalmente, na figura que tem alfa medindo 60 graus, vemos uma porção bem menor da face lateral direita do que da face superior. O mesmo pode ser feito com as outras combinações de faces. Mas muita atenção, caros alunos.
Ao escolher a medida de alfa, evite os ângulos de 90 e 180 graus, porque com esses valores só é possível mostrar duas das faces ortoedro. O fator de conversão K consiste na relação constante entre o comprimento real de um segmento e um comprimento dele depois de projetado. O fator de formação K é utilizado nos casos em que se quer mostrar uma face em detalhes. Muitas vezes o desenho da perspectiva cavaleira com as medidas iguais às do objeto real, ou seja, com K igual a 1, faz com que porções de uma determinada face não apareçam. Se uma face não estiver sendo vista completamente, é possível aplicar o fator de deformação K, de forma que essa face seja mostrada completamente, como mostra o slide. O fator de deformação K atua apenas nas projeções das arestas que, no espaço, são ortogonais ao plano de projeção, ou seja, aquelas que são paralelas ao eixo de coordenada y. As projeções das arestas paralelas ao plano de projeção permanecem com o tamanho real. A prática mostrou que se o fator de deformação K variar entre de 0,5 e 1, a representação da peça bastante do aspecto real da mesma. Portanto, para que a perspectiva se assemelhe à peça real, utiliza-se esses valores. Existe uma diferença entre faces e vistas. A face pertence ao objeto, enquanto que a vista é próprio do ortoedro de referência. As vistas do ortoedro de referência se configuram num referencial fixo, de posicionamento. É muito comum confundir a denominação das faces lateral esquerda e direita. A face lateral esquerda fica do lado esquerdo de quem observa. Consequentemente, a face lateral direita fica do lado direito. Lembre-se de que desenhos são inanimados. Eles não possuem consciência e referência própria. O observador é quem denomina as partes, direção e demais elementos do desenho. Portanto, é o referencial de quem observa, que é levado em consideração. Bem, vejamos agora alguns exemplos e passos a ser seguidos, tendo em vista que as perspectivas paralelas oblíquas, chamadas também de cavaleiras, ocorrem quando o observador, situado no infinito, gera retas projetantes, ou seja, paralelas, que incidem de forma não perpendicular no plano. Assim, caso uma das faces do objeto a ser projetado seja paralela a este plano, esta face estará desenhada em verdadeira grandeza, ou seja, suas medidas serão exatamente iguais à realidade. Porém, as demais faces sofrerão distorção. Este método paralelo, mais comumente representado a 15, 30, 40 e 60 graus, 45 graus e 60 graus, adota reduções para as diagonais de profundidade. Como já mencionamos anteriormente, no caso de retas projetantes com o ângulo de 45 graus no plano, as faces de profundidade serão reduzidas em 50% de seu valor real. O exemplo a ser seguido será adotado no slide, sendo então uma planta de uma residência. Veremos então o primeiro passo. Desenhar a forma da alvenaria e a projeção do telhado, conforme indicado em vermelho, lembrando que as profundidades terão um ângulo de 45 graus com a horizontal e sofrerá redução em 50% do seu valor real. Inclusive, a projeção do telhado, as dimensões na horizontal e vertical são mantidas em seus valores reais. No segundo passo, fazer o cálculo da altura da base até o beiral fazendo uma linha paralela à alvenaria, indicando o valor do mesmo, em verde.
No terceiro passo, fazer o cálculo da altura em que deve ser colocada a cumieira. Este será o ponto mais alto do telhado. Também saber a que distância da alvenaria deve ser colocada a tesoura. Na imagem a seguir, a partir do cálculo da cumieira está a 60 centímetros da laje e a tesoura está a 2 metros da face frontal da casa, em laranja, observa-se a medida de 2 metros, como está indicado profundidade, terá sua medida no desenho reduzida a 1 metro, porém, na contagem será mantida seu valor real. Cálculo da altura da cumieira, sabendo que a inclinação do telhado é de 30%. Então, a altura é igual a 1 sobre 2 vezes 30%, onde a altura da cumieira é 1 igual à largura da face frontal. Então, a altura é igual a 4 por 2 vezes 0,3. E a altura é igual a 0,6 metros, que é igual a 60 centímetros. No quarto passo, para o desenho do telhado, basta ligar estes pontos marcados, conforme demonstrado em azul. Na imagem a seguir, observa-se a linha que ligará o ponto mais alto do telhado, cumieira, ao ponto da altura do beiral. Deve obrigatoriamente passar pela quina da alvenaria. No quinto e último passo, para completar a perspectiva, desenhe as esquadrilhas, portas e janelas. Depois só faltará apagar as linhas desnecessárias. Bem, caros alunos, espero que tenha ficado entendido o que falamos nesta aula, onde vimos comparações entre diedros, suas perspectivas isométricas e perspectivas cavaleiras. Então é isso, chegamos ao final de mais uma videoaula. Até a próxima.